pessoal, bom dia com vocês, tudo para vocês, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela e eu vim aqui explicar um pouquinho da matéria de hoje e dos exercícios que já foram enviados lá no grupo, ok? Bom, a gente vai falar sobre regência verbal, essa vai ser uma explicação mais rápida. E para vocês entenderem a regência, vocês precisam relembrar sobre a transitividade. Então eu coloquei um resuminho aqui para vocês e nós vamos falar rapidamente dele e vou explicar os exercícios, ok? Bom, então aqui está a explicação. Lá no Drive nós temos o arquivo, o vídeo explicativo está aqui no YouTube, mas também lá tem o link para vocês acessarem, ok? E para a gente relembrar rapidamente o que é a transitividade verbal, tá? Transitividade verbal é a relação entre o verbo e seus complementos ou não, né? Se ele precisa de um complemento para fazer sentido ou se ele é um verbo que tem sentido completo sozinho. E aí a gente classifica então os verbos, além dos verbos de ligação que a gente ainda não falou, em verbo transitivo, quando ele precisa de complementos, por exemplo, o verbo comprar, porque quem compra, compra alguma coisa, ou o verbo sair, morrer, que é um verbo que quem morre, morre, quem sai, sai, tá? Isso, pessoal, como eu sempre digo, a gente precisa analisar a construção da minha frase, da minha sentença, tá? Mas a classificação da transitividade desses verbos é essa. E quando o verbo for transitivo, ou seja, quando ele precisar de complemento, nós teremos aí algumas classificações. Não está aqui nesse resuminho que eu tinha feito anteriormente, mas no material de vocês também tem o terceiro tipo que nós conversamos. Então, o verbo ele vai ser transitivo direto quando ele se ligar ao seu complemento sem o uso de uma preposição. Então, por exemplo, eu comi chocolate, eu comprei blusa, eu bebi água. Entre o meu verbo e o meu complemento eu não tive nenhuma preposição. E quando o verbo for transitivo indireto, é porque ele precisa de uma preposição. O próprio verbo pede, rege essa preposição. Então, por exemplo, gostar de alguma coisa, confiar em alguém, oferecer algo a alguém, que aí no caso vai ser bitransitivo, mas quando eu ofereço a alguém alguma coisa. E aí a gente tem então os verbos transitivos indiretos. E o terceiro tipo que a gente falou que não está aqui, mas está no material anterior, é o verbo bitransitivo ou verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, que ele pede dois complementos. Então, como eu já disse, o oferecer, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém para alguém. E quando o verbo é transitivo, a gente tem os complementos. E o complemento ele vai receber o seguinte nome: objeto. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto. E se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou ter então um objeto indireto. E nos verbos transitivos direto, indireto ou bitransitivo, que é o outro nome, nós teremos os dois complementos, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Todos esses exemplos estão nos materiais anteriores que foram enviados, por isso que eu não vou me aprofundar aqui neste vídeo. Coloquei aqui uma crônica para vocês, tá? Do Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica humorística, e vamos aí ler e pensar sobre a astúcia, a geniosidade de algumas crianças, principalmente quando elas querem se livrar de estudar. Então vocês leiam, eu não vou ler aqui com vocês, ok? E retirei algumas sentenças do texto. O Rodrigo não entendia por que precisava aprender matemática. Contou a história do supercomputador. O Rodrigo gostou da história. São frases simples que eu retirei dali. E agora a gente vai analisar a regência desses verbos, dessas frases. Bom, é o seguinte. A primeira frase, o Rodrigo não entendia por que precisava aprender matemática, eu já coloquei ela ali no início sem o seu complemento. O Rodrigo não entendia. Não entendia o quê? Se eu tiro esse pedaço, né, esse último elemento, que seria o objeto, só que aqui no caso é uma oração, vai ter uma outra classificação, mas não vamos falar disso hoje. Então, a minha sentença não faz sentido. Ou seja, eu preciso de um complemento. Então, o verbo entender, né, quem entende, entende alguma coisa, está regendo um complemento, certo? E aí a gente vai ter
O próximo exemplo, ele contou, a professora, no caso que é da história, contou a história do supercomputador. Contou o quê? A história do supercomputador. Este é o complemento do verbo contar nesta sentença. O Rodrigo gostou da história. Gostou do quê? Da história. Então, eu tenho aqui também mais um elemento essencial para minha sentença que está sendo ali regido pelo verbo gostar. Gente, então todos os exemplos anteriores apresentaram verbos que precisam de complemento. Então, verbos transitivos. E, então, como vocês já puderam perceber, nesta aula nós falaremos apenas sobre os verbos transitivos. Por quê? Porque a regência verbal é a relação, é como que o verbo vai reger, vai comandar, né? Vai se relacionar com seus complementos. E se ele for intransitivo, ele não tem complementos. Então é por isso que a regência verbal trata apenas dos verbos transitivos, os que precisam de complementos, tá? Bom, aqui novamente a explicação, acabei explicando um pouquinho antes e coloquei mais alguns exemplos, os mesmos exemplos para a gente analisar. Nós teremos dois termos novos que nós nunca havíamos falado, que é o termo regente e regido, tá? Então, regente, quando você tem uma orquestra, você tem o maestro, que ele é o regente da orquestra. Por quê? Porque é ele que comanda, que organiza a orquestra. Então, ele que vai definir quem que vai tocar no momento, quem vai parar, quem vai tocar no próximo momento. Então, ele é o regente. Na nossa sentença, quando a gente estuda a regência verbal, quer dizer então que quem está comandando é o verbo. Então, ele é o termo regente. E o que ele vai reger? O que ele vai comandar? O que ele vai organizar? Os complementos. Se eu tenho um complemento, se eu tenho dois, se eu tenho preposição, se eu não tenho preposição, tá? Então, olha lá, no primeiro exemplo, o Rodrigo gostou da história, nós temos que o verbo gostar é o termo regente e o termo regido por ele é o da história. O Rodrigo não entendia porque precisava aprender matemática. Temos o termo regente, que é o verbo entender, entendia, e o termo regido, que é toda essa oração, porque precisava aprender matemática. Gente, foi um lapso aqui, eu coloquei o mesmo exemplo, desculpa, mas era contou a história do supercomputador, e aí no caso seria contou, seria o termo regente, que é o verbo, e a história do supercomputador, o termo regido. Peço desculpas, eu não havia visto esse erro aqui. Então, como vocês observaram, quando a gente tem o verbo transitivo, ele recebe o nome de termo regente, porque ele vai comandar os seus complementos. E o complemento recebe o nome de termo regido. E aí, pessoal, o que acontece? O verbo, o termo regente, ele segue algumas regras, tá? Então, a regência verbal vai falar exatamente disso. Ele pede preposição? Qual preposição? Será que eu posso simplesmente colocar a preposição que eu quiser? Posso fazer o que eu quiser? Veremos que não. Como eu já disse, o verbo é o termo regente. É ele quem comanda, tá? Então, olha, o Rodrigo gostou pela história. Eu troquei a preposição de pela preposição pela, né? O por mais o a. E a sentença ficou estranha. Porque quando a gente gosta de alguma coisa. Não gostamos por, não gostamos pela, né? Pela história. É claro que a gente pode ter construções, né? Ali, mas a regência clássica ali, tradicional, canônica do verbo gostar é com a preposição de. Ele rege, ele pede a preposição de. Então, isso já é uma regra da língua, já é uma regra do verbo e eu não posso mudar. Então, eu preciso conhecer essas regras para não cometer nenhum deslize, nenhum desvio gramatical, tá? Eu também não posso suprimir a preposição. O Rodrigo gostou história. Igualmente estranha essa sentença, por quê? Porque o verbo gostar pede, rege uma preposição. E eu não posso simplesmente tirar essa preposição ao meu bel prazer quando eu bem entender, tá? Então, aqui, ó, é importante ressaltar que a gente deve conhecer a regência, essas regras dos verbos, porque em alguns casos eles possuem mais de uma regência. E essa mudança pode, inclusive, mudar o significado daquele verbo, o que ele quer dizer. Vamos ver alguns exemplos. Bom, é importante
informá-los. Eu retirei essa parte aqui do livro porque eu acho que está bem explicada. Que apesar de termos verbos com mais de uma regência, como o dia a dia, nas variedades urbanas, nas variedades informais, muita coisa vai se perdendo, coisas novas vão aparecendo. E um dos exemplos é o verbo assistir. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, já repararam ou já viram, mas o verbo assistir tem duas regências, tá? E aí o que vai acontecer? O significado vai ser diferente de acordo com a regência. Bom, é o seguinte, pessoal. Se eu estou utilizando o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, de ver um filme, por exemplo, ver uma série, eu vou usá-lo com preposição. Então, eu assisto a alguma coisa, eu assisto ao filme, à série, no caso esse A vai ter uma crase, eu assisto ao jogo, tá? E se o verbo vier sem a preposição, eu assisto algo, ele vem no sentido de ajudar, de socorrer, de prestar assistência, como o enfermeiro faz, como o médico faz, como a gente faz com alguém que está doente. Então, os enfermeiros assistiam os doentes. E aqui o verbo assistir ganha o sentido de ajudar, né? De prestar assistência. O significado que o livro trouxe são os melhores realmente. Mas o que acontece? No dia a dia, a gente não usa a preposição do verbo assistir. Nós falamos normalmente que nós assistimos o filme, a série, a peça de teatro, o jogo e tudo bem. Já é uma característica que vem caindo e quando a gente fala, olha, eu assisti o filme, ninguém vai achar que você está socorrendo o filme, todo mundo vai entender. Porém, é importante saber, porque em provas, em vestibulares, em contextos mais formais, na escola, por exemplo, a gente precisa saber a regência correta dos verbos, tá? Então não é porque a gente não usa no dia a dia que a gente não precisa saber que não seja importante. Bom, o chegar e o ir são dois verbos que, na verdade, eles não precisariam ali, né, de preposição. Desculpa, gente, complemento. Né, quem chega, chega. Mas a gente sempre coloca ali o adjunto adverbial, a gente coloca onde nós chegamos. O problema é que a gente usa a preposição, vou dizer, incorreta, tá? Diferente do tradicional, do que está previsto. Que eles pedem a preposição a. Então, quem chega, chega a algum lugar e quem vai, vai a algum lugar. O ir é mais comum a gente usar com a preposição a, mas o chegar é muito difícil. A gente usa o quê? A gente usa o em. Eu cheguei em casa, eu cheguei na escola, eu cheguei no sítio. Enquanto o correto seria eu cheguei à casa, eu cheguei à escola, eu cheguei ao sítio. E o mesmo ocorre com o verbo ir. Eu fui ao banco, à farmácia, que também vai ter crase nesse caso. Eu fui às Olimpíadas, eu fui ao restaurante, ao supermercado e não no supermercado. Contudo, assim como está escrito aqui no livro, na nossa linguagem coloquial, informal, do dia a dia, nós utilizamos essas regências com a preposição em. E tudo bem, desde que você conheça essa regência, saiba responder numa prova, saiba escrever corretamente numa situação mais formal. Esquecer e lembrar. O esquecer e o lembrar, gente, eles admitem duas construções. Uma sem preposição. Desculpa, uma sem pronome e sem preposição, uma com pronome com preposição, só que a gente faz uma mistura e a gente junta tudo. Bom, olha, esqueci o nome daquela artista, ou lembrei um momento feliz, tá? Quando algo vem à nossa memória do lembrar, olha, eu lembrei algo muito legal, né? Ou esqueci também, esqueci alguma coisa. E quando a gente vai usar com pronome, a gente teria que usar com preposição. Então, olha, eu me esqueci, ou esqueci-me, como tá aqui, que é muito mais difícil a gente usar assim, do nome daquela artista. Olha, eu me esqueci da tarefa, tá?
E o que a gente faz? A gente dá uma misturada e a gente fala, eu esqueci da tarefa, eu esqueci do compromisso. Quando o correto seria eu esqueci o compromisso, tá? Esqueci ou me esqueci do compromisso. E o verbo lembrar também, olha, lembre-se sempre de que a vida passa rápido. Por exemplo, pessoal, não se esqueçam da tarefa, do exercício, ou não esqueçam o exercício. Então a gente tem que tomar cuidado aí com a preposição e com o pronome. O obedecer e o desobedecer também são dois verbos que a gente não costuma usar na linguagem formal com a regência correta, porque a gente fala simplesmente que alguém obedece o pai, a mãe, quando nós precisaríamos da preposição a, e aí ficaria as crianças obedecem ao pai, obedecem à mãe, com crase no caso, obedeceram ao pastor, tá? Ou desobedeceram ao regulamento, ao pastor. A gente quase não usa, mas é importante saber. O pagar e o perdoar também, gente, olha só. Quando a gente for falar, então, que a gente pagou, né, uma pessoa, a gente usa a preposição. O complemento vai ser o objeto indireto. Então, eu paguei ao padeiro, eu paguei ao pastor, eu paguei a enfermeira, e aí no caso vai ter uma crase nesse a, tá? E quando eu quiser dizer que eu paguei por algo, por alguma coisa, isso vai ser um objeto direto. Então vai ser eu paguei o copo, eu paguei o sorvete, eu paguei o celular, eu paguei a água, a garrafa, a xícara. E aí nós temos vários exemplos aqui, tá vendo? Ó, o turista pagou o quê? O meu primeiro objeto direto é a corrida, que é a coisa. E ele pagou a alguém, olha a preposiçãozinha a aqui, que é o objeto direto, então, o taxista. Agora, se eu tivesse só uma coisa, ele pagou o quê? O boleto, então é o objeto direto. E o secretário pagou ao palestrante, ele pagou para alguém, para uma pessoa, ao palestrante. Só que o que a gente faz também na linguagem informal do dia a dia? O secretário pagou o palestrante. Olha, eu paguei o médico, viu? Eu paguei o seu José que eu estava devendo na vendinha. Então, precisamos saber a regência, mas tudo bem se a gente quiser usar na nossa linguagem informal do dia a dia. Gente, o verbo preferir é até muito estranho falar dele com vocês, porque a gente não usa quase nunca a regência correta, né? A regência padrão, a regência que as gramáticas dizem que devemos usar do verbo preferir. A gente não fala, olha, eu prefiro estudar a ficar em casa. Eu prefiro viajar a assistir série. A gente usa o do que. Eu prefiro banana do que maçã. Eu prefiro assistir série do que ir pro barzinho. E tudo bem, tá? Mas tem que saber. Então, a gente vai fazer corretamente com a preposição a. E aí é um verbo, gente, que pede dois complementos, porque a gente prefere alguma coisa a outra, né? Do que outra, como a gente faz. E aí eu coloquei algumas atividades para vocês, tá? E vocês vão marcar, são todas de marcar alternativa, que vocês gostam tanto. Essa primeira, a gente vai falar o que a gente pode afirmar a respeito da regência verbal, tá? Ela só se aplica a verbos intransitivos, a verbos transitivos, a regência não tem nada a ver com verbos? Marca aí a sua resposta. 2. A regência verbal é a relação entre o verbo e seus complementos, ou seja, como ele se liga aos complementos. Esta afirmação é verdadeira? É falsa? Tá com dúvida? Volta no início do material. Lá tem a explicação, tem a definição. 3. Você vai assinalar. Na regência verbal, o verbo recebe qual nome? Ele recebe o nome de termo regido, termo regente? Dá uma olhada nas alternativas. A alternativa que completar respectivamente, na ordem correta, as lacunas é a alternativa que você vai assinalar. A única alternativa que não apresenta a regência verbal correta, ou seja, temos 4 alternativas. 3 estão corretas, uma está errada. É essa que você vai assinalar. Aqui ao lado eu tirei também do livro de vocês essa atividade. Temos uma ilustração, né?
feita para ser postada em redes sociais, que está dizendo: você está andando e lembra de algo besta e legal que te faz sorrir. Tá aqui, né? Escrevi aqui para vocês. E a nossa dúvida, o que aconteceu aqui? Não sei, parece que é uma... Enfim, a primeira atividade é os 2 pontos, olha aqui, gente, estes 2 pontos aqui, esse aqui, ó, que tá aqui. Qual que foi a função deles quando eles foram usados, tá? Tá fazendo uma referência a um sorriso por emoji, não tem pontuação, tá sendo usado da forma habitual, foram usados por engano. E aí? Assinala a alternativa correta. A palavra besta, qual que é o significado dela nesse contexto? Foi usado para ser pejorativo, para ser uma palavra ruim, um xingamento, uma ofensa? Foi usado apenas, às vezes, como uma questão, uma coisa boba, sem importância, né? Banal ali, como está no próprio livro, e foi usado em sentido informal, formal. Esse texto, ele é mais formal, ele é informal, tá? Aqui, a regência do verbo lembrar não está de acordo com a norma padrão. Vamos voltar lá? Ó, você está andando e lembra de algo besta e legal que te faz sorrir. Volta lá na regência do verbo lembrar que vai ajudá-los a responder esta mensagem aqui, tá? Então, tá certo? Tá errado? Como poderia ser? Lembrem-se, ou a gente usa o verbo lembrar sem a preposição, né? Lembrar algo, ou a gente usa com pronome e com preposição, tá? Lembrar-se de algo. Então, analisem as situações e vejam qual é melhor aqui. Atividade 8. O uso da regência verbal fora da norma padrão é inadequado no contexto dessa produção? Gente, uma postagem, uma ilustração feita para ser colocada nas redes sociais. É um erro gravíssimo? É uma coisa inaceitável? Sim, não, talvez. Lembre-se sempre do que eu falo. Considerar o contexto, tá? Sabendo que o verbo chegar deve ser regido pela preposição a, assinale a alternativa correta. Aqui nós teremos apenas uma alternativa correta e lembra que é do verbo chegar e lembra que, né, pela norma padrão, ele deveria ter a preposição a. 10. De acordo com o que foi estudado a respeito da regência do verbo obedecer, assinale a única alternativa correta. Volta lá no material, leia a regência do verbo obedecer, veja os exemplos e assinale aqui a alternativa correta. De acordo com as regras do verbo preferir, novamente, a gente vai olhar a regência do verbo, vai olhar o material e vai assinalar a alternativa correta com a norma padrão, gente. A norma padrão que tá lá no livro que tá dizendo que tem que ser assim, tá? Não é a linguagem do dia a dia que a gente usa. Aqui, regência do verbo assistir. Volta no material, volta no vídeo da explicação e responda aqui. 13. Coloquei um trechinho de uma música que diz: esqueceu do ex, tá livre, leve e solta. Ela só quer beijar na boca, boca a boca. Vocês devem conhecer essa música. Mas e aí, esse esqueceu do ex aqui, tá certo, tá errado? Volta lá na regência do verbo esquecer, tá? E o que acontece, pessoal? Ao final, depois desse slide que eu não vou mostrar aqui, vocês têm o gabarito. Então, vocês vão fazer os exercícios e depois conferir no gabarito, tá? Não é para você ir lá pegar o gabarito e já responder. Bom, você que tem que conferir, você que vai ver o que você tem que estudar, o que você não precisa. Então, as outras informações estão ali no grupo. Mas, por hoje é só, a explicação é só essa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, ok? Até a próxima!